Olá! Em Geografia, hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a transformação das paisagens. As paisagens, elas podem ser transformadas por duas formas. Pelos aspectos naturais, que vão entrar aí a chuva, o próprio vento, o relevo, a hidrografia, que acabam modificando aquela paisagem, acaba derrubando uma árvore, por exemplo, por causa da chuva, ou então levando uma pedra de um lugar pelo outro pela força do rio. Mas também tem mudanças que acontecem que elas são feitas de acordo com meios, né? São coisas que acontecem que não são naturais, que modificam essas paisagens. E tem 4 meios diferentes: o meio do trabalho, da tecnologia, da cultura e da política. Esses 4 conseguem transformar uma paisagem. Como assim? O trabalho, por exemplo, o desmatamento. O desmatamento ele é feito por pessoas que vão lá derrubar aquela paisagem para que ali possam ser feitas construções, possam ser feitas pontes, né? Por uma necessidade de um trabalho. Tem pessoas que trabalham fazendo isso. Infelizmente é ruim pensarmos assim, mas nem sempre é ruim para a nossa vida a nível de sociedade, porque precisamos sim de hospitais, de moradias, de escolas, e infelizmente parte dessa mata, né, dessa paisagem natural, ela precisa ser modificada para suprir uma necessidade nossa. Importante lembrar sempre que podemos sempre preservar os ambientes naturais, e não é porque uma construção foi feita que aquele ambiente não pode mais ter vida, não pode mais ter plantas, não pode mais ter árvores. Tem que ter. É ideal para a nossa vida social e para a nossa vida física também, para a nossa saúde física. Outra forma de modificar esse ambiente é a tecnologia. A tecnologia ela vem para mostrar que nem sempre a modificação é ruim. A tecnologia ela modifica aquela paisagem a fim de melhorá-la. Por exemplo, um solo que era infértil, que não nascia nada naquele solo, por meios tecnológicos, aquele solo pode ser adubado, pode ser enriquecido e pode gerar vida, podem crescer plantas naquele lugar. A cultura também modifica uma paisagem. Uma paisagem onde mora uma tribo indígena, ela é modificada com a construção de ocas, com a derrubada de árvores para fazer os encontros, né, dessa tribo. Assim como aqui na zona urbana, são modificadas pelas construções de paisagens, pela construção de prédios, de casas, hospitais, de shoppings, não é? São modificações que têm por uma cultura mais urbana, que é essa nossa. Mas também tem uma modificação que acontece na paisagem que ela tem um fundo político, ou seja, há uma necessidade de um projeto ser feito a fim de melhorar a vida da população de modo geral, e a paisagem ela é modificada para suprir essa necessidade. A gente pode ter como exemplo uma criação de uma construção de uma hidrelétrica, por exemplo, para gerar energia elétrica para nossa casa. Para que isso aconteça, tem que haver uma modificação da paisagem. Então, a modificação da paisagem, a transformação dela, nem sempre é ruim. É claro que a gente tem que evitar, ao máximo, modificar um ambiente que não é necessário. Mas a nossa vida social, ela exige transformações. Então, se nós pegarmos hoje uma foto lá de 1920 e uma foto de 2020 do mesmo lugar, a gente vai ver o quanto a paisagem foi transformada, o quanto ela foi mudada e moldada, né, para as nossas necessidades atuais. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje no nosso livro de geografia, das páginas de 26 até a página 30. Então, daqui a pouquinho, depois do nosso lanche, aula de geografia, vamos falar um pouquinho de transformações de paisagem, tá bom? Espero você lá!